Meus irmãos, o título da nossa mensagem é Perseguição, Luta e Vitória. O texto que nós vamos apreciá-lo, a princípio nós vamos ler a primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7. Obrigado. E o texto diz assim: portanto, alegrem-se com isto, ainda que agora, por algum tempo, vocês precisem suportar muitas provações. Elas mostrarão que sua fé é autêntica. Como o fogo prova e purifica o ouro, assim sua fé está sendo experimentada, e ela é muito mais preciosa que o simples ouro. Isso resultará em louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Queridos irmãos, esse termo aqui no texto, o termo isso, desse conjunto de palavras, quando diz alegrem-se com isso, faz referência especialmente à obra salvadora de Deus, obra essa que nós pudemos e tivemos a graça de alcançá-la mediante a fé no Cordeiro Santo de Deus, em nosso Senhor Jesus Cristo. E assim, alcançando-a, nos tornamos novas criaturas de Deus, criaturas essas que têm convicção e perspectiva numa viva esperança, e isso pela plena confiança que Jesus, o Filho de Deus, ressuscitou, e assim recebemos uma herança, a qual Pedro descreve como sendo ela imperecível. Uma herança que Pedro descreve como sendo ela pura e imaculada. Portanto, é uma herança eterna. É uma herança que não se acaba. É uma herança que não é corruptível. E Pedro diz isso nos versículos 3 e 4 desse mesmo capítulo. Pedro diz assim: todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por sua grande misericórdia, Ele nos fez nascer de novo por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Agora temos uma viva esperança e uma herança imperecível, pura e imaculada, que não muda nem se deteriora, guardada para vocês no céu. Dessa forma, meus irmãos, isso nos deixa espiritualmente alegres pela certeza de tão gloriosa e sublime salvação. Esta herança, ela está guardada nos céus. Está guardada lá, mas somente para os que creem. E tem esta herança como certa, como absoluta. E, portanto, esses que creem estão cheios de alegria, e essa alegria é uma alegria indizível. É uma alegria que, por mais que queremos expressá-la às pessoas, é difícil de discriminá-la, de dizer sobre ela, de falar sobre ela. Que por mais que venhamos falar sobre essa alegria
que é causada pela salvação de Deus em nossas vidas, pelo habitar dele em nossas vidas, nos é difícil expressar. É por isso que é uma alegria indizível. E esta alegria é uma alegria também duradoura. E além de ser uma alegria duradoura, ela é incircunstancial. Ela independe da circunstância de nossas vidas. Ou seja, a alegria existe ainda que em meio às tristezas. E isto é algo completamente ilógico à razão humana, à filosofia humana. Nossa salvação, ela não foi concretizada ainda. Ainda não estamos lá, mas vivemos pela fé como se lá estivéssemos. Mas será exatamente, queridos, ainda que nós não estejamos lá, mas será na volta gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo, que nós vamos experimentar de fato e ver com nossos próprios olhos esse grande dia. É nessa convicta certeza que nós vivemos e desfrutamos exatamente desta alegria que é indizível, que é máxima, que é superlativa. Aqui nessas palavras de Pedro nós podemos parafraseá-lo, como Pedro dissesse assim: vejam, irmãos, diante do que eu agora lhes falei, e nisso, do que eu lhes falei, vocês têm confiança, vocês creem. Neste momento, vocês sofrem perseguições. Mas olha, vocês já sabiam disso tudo. Vocês já tinham sido previamente avisados. E por outro lado, lembrem-se que esse sofrimento é por um tempo. Ele é temporário. Vocês vão sentir tristezas, mas vocês triunfarão por meio da alegria exultante em seus corações, e isso pela certeza que aquele que prometeu, ele é fiel. As provações na vida dos cristãos, elas não existem, queridos, somente para preencher o tempo da gente. Mas essas provações, elas têm seus propósitos. E estes propósitos são segundo a vontade de Deus. O Senhor, segundo sua soberana vontade, Ele quer nos preparar para o dia dEle, para o grande dia. O apóstolo Pedro, ele diz, nesse texto que lemos, precisem suportar muitas provações. O Deus de nossa salvação, Ele não é um Deus que faz com que as coisas aconteçam ou permitam que aconteçam sem propósito. O nosso Deus é um Deus de propósito. Se nós devemos ser entristecidos por suportarmos muitas provações, é porque em tudo, absolutamente tudo, em tudo, algo o Senhor tem a nos ensinar, a nos falar. As nossas provações, elas são pedagógicas. Elas são para nos ensinar. Elas são disciplinadoras. Veja o que o salmista diz no Salmo 119, versículo 67. Salmo 119, 67, o salmista diz assim: antes de me disciplinares, eu vivia desviado. Agora, porém,
sigo tua palavra de perto. O apóstolo, quando ele diz, precisem suportar muitas provações, o apóstolo Pedro está afirmando que haveremos em nossa vida cristã de enfrentar situações adversas e distintas umas das outras, que nos trarão muitas vezes tristeza e lágrimas que banharão nossos rostos. Estas provações, meus irmãos, nem sempre elas são as mesmas. Elas são diversas, diferentes. Mas uma coisa é certa: o Deus da graça é o mesmo em todos os momentos. As provações são diferentes e elas ocorrem conforme a soberana vontade de Deus para o cumprimento de seu propósito e para a glorificação do seu santo nome. Mas olha, sempre haverá ali a mão de Deus com seu poder, que tudo excede em glória. Há uma citação bastante interessante do pastor William Barclay, um pastor escocês, que já não vive em nosso meio. E ele diz o seguinte: nossos problemas e contratempos podem ser multicoloridos, ou seja, diversos. Mas também o é a graça de Deus. Não há cor na situação humana que a graça de Deus não seja capaz de enfrentar. Não importa o que nos esteja fazendo a vida, na graça de Deus encontramos forças para enfrentar cada prova, e não há prova que não tenha a sua graça. Louvado seja o nome do Senhor. Não há prova. As provações, elas nos entristecem. E sabe por quê? Porque doem, elas são doloridas. E por serem doloridas, elas nos fazem sofrer. Mas é preciso que nós estarmos sempre trazendo à mente a lembrança que estas provações, que nos entristecem, que dói, que traz sofrimento, elas não duram o tempo todo. E é exatamente isto que Pedro quer aqui nos falar. Ele diz, ainda que agora, por algum tempo, vocês precisem suportar muitas provações. São provações que trazem dor, que aperta o peito, o coração, que nos entristece. Mas não é para sempre. É por pouco tempo. Deus sempre, Ele dá o escape necessário. Vou repetir, o escape necessário, o livramento necessário para aquele momento. O Senhor, Ele não nos prova além do que nós podemos suportar. É promessa dele. A Bíblia diz isso. É preciso a gente, no meio dessas dores, é preciso a gente se lembrar disso, que é um tempo e que ela não vai nos matar, porque o Senhor, antes disso,
chegará em nosso favor. Ele nos dará o devido e necessário livramento e escape. O apóstolo Paulo, em sua primeira carta, no capítulo 10, versículo 13, ele diz assim: as tentações em sua vida não são diferentes daquelas que outros enfrentaram. Deus é fiel e Ele não permitirá tentações maiores do que vocês podem suportar. Quando forem tentados ou provados, Ele mostrará uma saída para que consigam resistir. Pedro fala também que as provações, que os sofrimentos têm propostos para testar, para avaliar e assim comprovar a legitimidade e a autenticidade da fé dos cristãos. Pedro fala sobre isso e o faz contrastando a fé com o ouro. Olha o versículo 7 como ele fala. Elas mostrarão que sua fé é autêntica. Elas quem? As provações. Como fogo prova e purifica o ouro, assim sua fé, sendo experimentada, e ela é muito mais preciosa que o simples ouro. E isso resultará em louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Como sabemos, o ouro é um metal que tem grande valor e ao mesmo tempo é um metal de grande durabilidade. Mas o ouro ele não é indestrutível. O ouro ele pode ser submetido a altas temperaturas e pode, diante disso, parecer que ele não é perecível, que ele não é, pode parecer que ele é indestrutível, porém, o ouro é indestrutível, é destrutível, ele perece. E Pedro aqui, ele nos diz que a fé provada, ela é muito mais valiosa que o ouro purificado. Ele fala assim, o simples ouro, perto da fé. A fé provada, ela é também purificada da mesma forma que o ouro. A diferença aqui é que a fé legítima, a fé verdadeira, ela não perece, ela não morre, ela não se destrói. Agora o ouro sim, o ouro é perecível. E sabe por quê? Porque o ouro se desgasta com o uso, com o mau uso. O ouro também ele não suporta pressões. E o ouro não suporta o excesso de fogo, o excesso de temperatura. E sem falar nisso, o ouro ele pode ser roubado. A fé não. O ouro pode se perder, pode ser perdido. A fé não se perde, a legítima não. A fé verdadeira e salvífica, ela é completamente indestrutível, meus irmãos. Um cristão, ele pode passar por provações, ele pode passar por sofrimentos intensos, mas em vez de destruírem sua fé, essas provações, esses sofrimentos, se tornam alimentos que vai fortalecer a sua fé em meio às suas experiências.
creio que não há um homem em toda a história, e acredito que todos nós vamos ter o mesmo entendimento. Não teve um homem em toda a história que sofreu mais perdas em um só dia do que Jó. No entanto, queridos, ele tinha fé suficiente para dizer o que disse lá no capítulo 13 do seu livro de Jó, capítulo 13, versículo 15. Quando Jó abre sua boca e diz: ainda que Deus me mate. Ele estava sendo acusado pelos irmãos, pelos amigos, como se tivessem pecado. Ele diz: ainda que Deus me mate. Jó diz: Ele é minha única esperança. Apresentarei a Ele a minha causa. Os 3 homens da fornalha lá na Babilônia, eles foram literalmente provados pelo fogo. Eles foram jogados dentro de uma fornalha. E o fogo da fornalha que eles experienciaram provou que a fé daqueles 3 homens era uma fé real e autêntica, legítima. E o melhor disso, a provação ardente que eles passaram, literalmente ardente, puderam dar a eles um relacionamento de profunda experiência com o Senhor, o seu Deus, a quem eles nutriam a sua fé. Pode ser fácil viver como cristão em meio a condições favoráveis. Não é fácil? Dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Sem crise, sem problemas maiores. Ser cristão dessa forma é fácil demais. Fácil. No entanto, queridos, quando a nossa confissão pública de fé em Cristo Jesus passa a provocar nas nossas vidas perseguição, provações e sofrimento, muitos que dizem seguidores de Cristo, estes se afastam e somem no meio de uma grande multidão. Isso só quer dizer uma coisa: que uma fé que não tem custo, ela não vale absolutamente nada. Ela é inútil, não serve para nada. A fé que se recusa a pagar o preço é uma fé falsa. É uma fé ilegítima. E é uma fé desonesta. É o tipo de fé que Tiago, em sua carta, condena, quando ele afirma que esse tipo de fé até o diabo tem. E a fé provada como uma fé legítima e salvífica, ela culmina com acesso ao céu. Ela nos garante a herança viva e segura. É uma fé que implicará em louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. E assim Deus irá recompensar todos os casos em que a fé for provada e aprovada. O Senhor haverá de conceder glória e honra aos cristãos sofredores
que aceitaram suas provações, suas tribulações, como um voto de confiança a Ele, a Deus. Preparando essa mensagem até a madrugada da noite de ontem, essa palavra cada vez mais falava no meu coração. Hoje, muitas coisas aqui foram faladas e que estão inseridas dentro dessa mensagem. A oração da minha irmã Clara pela minha vida foi essa mensagem do começo ao fim. A fé provada, como a fé legítima e salvífica, é aquela que nos dá condições de acessar o céu, a vida eterna. É uma fé que implicará, como diz o apóstolo Pedro, em louvor, em glória e em honra no dia em que Jesus for revelado. E Deus recompensará todos os casos, repito, em que essa fé, ela foi provada, mas também foi aprovada. Que possamos aproveitar esses momentos para que tenhamos relacionamentos maravilhosos com o nosso Deus. Experiências com Ele, em meio às nossas provações. Para que quando nós possamos estar, quem sabe, tentando dormir e ao mesmo tempo falando com o Senhor e dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, eu estou fraco. Senhor, eu estou debilitado. Senhor, eu estou no chão. Eu estou abatido. Senhor, tem misericórdia. Senhor, me fortalece. Senhor, derrama a tua graça. Senhor, eu estou assim, tu sabes. Senhor, olha o meu coração. Olha como eu estou. Senhor, vem em meu favor. E você vai falando isso até dormir. E quando é no final da madrugada, amanhecer o dia, a gente acorda, amanhecendo o dia, a gente acorda com um hino na nossa mente e dizendo assim: o choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. E esse refrão na mente, completamente audível, escutando tudo isso. Que possamos levar nossa causa ao Senhor. Levar nossas vidas com sinceridade. Que nós venhamos descer do nosso pedestal de soberba, de autossuficiência. Mas que nos coloquemos diante dele e dizemos: Senhor, eu estou fraco. Senhor, está difícil. Eu não estou aguentando. E Ele manda o seu escape. E volta a dizer, manda no amanhecer do dia com um hino dizendo:
é só por um tempo. Mas haverá um dia que a alegria chegará. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Opressão, destruição, angústia, desesperança, são sentimentos que sentem exatamente aqueles que estão sofrendo. E esse sentimento faz levar as pessoas que estão assim passando por isso a viverem desesperançados. Levam para diante dos seus olhos, não enxergarem esperança de dias melhores. E o sofrimento nos aparece de várias maneiras. Aparece numa enfermidade, aparece numa violência, aparece por meio de uma exclusão social, aparece por meio de perseguição, de injustiça, de traumas e tantas outras coisas. E a dor, a tristeza e a angústia, elas induzem as pessoas a desistirem, a se entregarem e cederem, enfim. Levam essas pessoas a terem a certeza que tudo acabou e que não há nada mais o que fazer. Nada mais. Assim foi tentado Pedro, assim foi tentado o apóstolo Paulo, João, Daniel, Jó, que há pouco falamos, o rei Davi, entre tantos outros que a Bíblia faz menção a eles. E não diferente, queridos, isso ocorre também com os cristãos de hoje, comigo e com você. Antes, alguns eram perseguidos por não se prostrarem e adorarem o imperador romano e os reis da época como se eles fossem um Deus. A intenção deles prostrarem-se, de fazer, obrigá-los a isso, a se prostrarem e adorar como Deus eles fossem, era exatamente para fazê-los negar aquele que toda honra, louvor, glória é digno. Muitos foram ultrajados, muitos foram violentados, muitos foram mortos. E nos dias atuais, não mudou muito. Os que permanecem no objetivo do seu coração de lutar em fazer a vontade de Jesus, sofrem as insistentes tentações do nosso grande inimigo, Satanás. Uns ainda sofrem a violência física. Quando querem lhes fazer desistir pela intimidação do medo. Quando impõem perversas e covardes ameaças de morte. Outros são afrontados por meio das emoções, por meio dos sentimentos, em meio às muitas adversidades que se levantam em nossa caminhada cristã, como peregrinos, como estrangeiros nesse mundo, querendo a todo momento nos tirar a esperança e sucumbir, enterrar e matar a nossa fé. E é isso que esse mundo está fazendo com suas filosofias, esse consumismo, esse materialismo. O sistema desse mundo, ele nos assedia de uma forma tal
para que nós venhamos nos conformar. E como eu sempre digo, nos conformando, nos amoldamos. E quando nos amoldamos, passamos a viver conforme não a vontade de Deus, segundo a fé que professamos ter, mas segundo as filosofias e o estilo de vida deste mundo. Uma vitória, ela tem um sabor melhor quando essa vitória é conquistada por meio de muito esforço. Não é assim? Após transpormos muitos e grandes obstáculos. O que é uma vitória que dá um sabor melhor aos que gostam de futebol? É aquele jogo duro, pesado, de virada. Está perdendo, parece que vai perder, e no fim chega o gol do empate e depois o gol da virada. Ganha por um gol de diferença, mas o que importa é que ganha. É muito melhor do que jogar com um timinho, quando dá de 10-0. Então o sabor melhor da vitória é quando essa vitória é conquistada por meio de muito esforço, após transpormos muitos e grandes obstáculos. Portanto, não nos deixemos levar pelos momentos de provas e dificuldades. Sabe por quê, querido? Porque assim como o ouro é purificado em meio ao fogo, assim somos nós, cristãos, professos, no nome de Jesus Cristo, que professamos fé no seu nome. Assim somos nós. Quando passamos pelas nossas provas, nós vamos aprendendo cada vez mais a maravilhosa e perfeita vontade de Deus. É dessa forma que se vive ela. É dessa forma que experimenta ela. Ministério do Louvor, por favor. Se por acaso você tem sofrido, se por acaso você tem passado por perseguição de todo tipo de natureza por seguir a Jesus Cristo, a palavra nos diz que nós temos que ficarmos alegres. Exatamente por isso, por fazer o que é a vontade do Senhor. Mesmo porque assim foi com Ele, com Cristo. Então nós vamos experimentar um pouco da experiência de nosso Senhor Jesus Cristo, que passou por tudo nessa terra, para que prevalecesse a vontade do Pai, do Deus Pai. E para que prevalecesse, para que Ele fizesse a vontade do Pai e não a sua. Como Ele diz na sua oração no Getsemane: seja feita a tua vontade e não a minha. Ele teve que passar pela sua via cruz. Ele teve que sofrer os chicotes, as chicotadas que tiravam pedaços da sua pele, pedaços da sua carne. Ele teve que receber a coroa de espinho. Ele teve que escutar muita zombaria. Ele teve que passar pelo momento que lhe cuspiram a face e lhe estapearam. Ele teve que passar pelo desdém dos incrédulos, dos pecadores pelos quais Ele deu a sua vida.
e ele experimentou o pior de todos os sofrimentos na vida do Santo Filho de Deus. Ele experimentou sobre ele os nossos pecados, pecado que ele não tinha. Foi sua maior dor. Foi quando ele bradou aos céus na cruz. Foi quando ele olhou para o céu e disse: Pai, por que me abandonaste? Pense a dor, o sofrimento, a prova. E nós não sequer iremos passar 0,00001% de tudo quanto ele passou. Sem pecar. Então Pedro disse: se você está escolhendo na sua vida viver a vontade do seu Senhor e Salvador, e isso está lhe trazendo embates, tribulações, sofrimentos, disciplinas e tantas outras coisas, ele diz: olha, se alegre, porque você vai experimentar um pouco do que o seu Senhor passou. Olha o que Pedro fala no capítulo 3, versículo 14. Ele diz: mas ainda que sofram por fazer o que é certo, vocês serão abençoados, felizes, bem-aventurados. Portanto, não se preocupem. E Pedro diz: e não tenham medo de ameaças. Passe pela prova, mas passe com dignidade. Seguir a Cristo não é uma vida de férias. Seguir a Cristo não é um parque de diversão, não é um playground, não é uma viagem de turismo, não é um dia no resort. Seguir a Cristo é um compromisso, e um compromisso custoso. E ele não deixou ninguém enganado sobre isso. Ele disse: se você quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Ele diz: sofra os embates, os confrontos, as tribulações, as provas, os sofrimentos, por escolher me seguir. Tome sua cruz todos os dias. Aí ele disse: agora siga-me. É custoso, mas perto do que custou, o favor de podermos, o privilégio de podermos sermos seus seguidores, seus discípulos, é absolutamente nada. Nada. Seguir a Cristo é um compromisso custoso. Agora creia que o Senhor tem a vitória para você, e a vitória é vida e vida eterna. Olha o que o apóstolo João diz em sua carta, em seu evangelho, me perdoe, capítulo 11, versículo 25, João 11, 25. Então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá, mesmo depois de morrer.
nós podemos morrer do jeito que for. Do infarto, de um câncer, de um acidente de carro, de um tiro, de uma bala perdida, de um assalto, o que for. Um avião que cai, uma tempestade que acontece, um terremoto, um furacão, um tsunami. Mas é promessa desse Senhor àqueles que o amam, aqueles que o seguem, aqueles que são seus filhos, aqueles que são seus seguidores de fato e de verdade, que são seus discípulos. Ele diz: ainda que você morra, você viverá. Pergunta que fica para mim e para você: existe perseguição? A pergunta que fica para mim e para você: se você está enfrentando lutas? O que eu posso dizer é o que o Cristo disse: ânimo. É fácil? Não. Porque esse ânimo nós não temos. Coragem? É fácil? Não, porque essa coragem nós não temos. Nós somos uns cristalzinhos, ó, qualquer petelecozinho, pá, trinca. Qualquer momento em que o céu escurece, ainda nem a tempestade caiu, a gente já está se derramando, a gente já está se dissolvendo. A chuva nem caiu. Coragem. Não é fácil, não. Mas pela fé no Senhor Todo-Poderoso, Ele nos dá força e coragem. Ele nos levanta do nosso abatimento, porque Ele é Deus que levanta os abatidos. Portanto, por sua fé, tenha ânimo e tenha coragem. Anime-se e aguarde sua vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Não foi ninguém que disse, foi Ele, o Senhor e Salvador de nossas vidas, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele disse em João 16:33, Ele disse assim: eu lhes falei tudo isso. O que é que Ele vinha falando? O que Ele ia passar? O que os seus seguidores também passariam. Ele disse: eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. Paz em quem? No mundo, no dinheiro, na saúde? Não, Ele disse: em mim. Em mim. E Jesus disse: porque aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se, tenham ânimo, coragem. Ele diz: coragem em mim, porque eu venci o mundo. Aonde vocês vivem e têm passado por aflições, Ele disse: eu o venci. E se vocês tiverem fé em mim, vocês vão ser encorajados, animados, motivados a vencer esse mundo, ainda que banhado por lágrimas, mas com o coração cheio de uma alegria indizível. Amém, meus queridos? Que Jesus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, abençoe a cada um de nós e de nós tenha misericórdia. Vamos ficar.